Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mar. Olá, bom dia, amigos e amigas. Bem-vindos ao portal Mundo Maior, falando do Espiritismo, da nossa existência, para melhor entender a finalidade da nossa vida. Bom, hoje nós vamos ler o capítulo 6 do livro Espírito e Vida. Espírito e Vida, do Divaldo Pereira Franco como médium, e a benfeitora espiritual Joana de Ângeles. O capítulo que fala sobre mentores e tarefas, ou mentores espirituais, no capítulo 6. Qual é a sua ideia de mentor espiritual? O mentor espiritual está a todo tempo ao nosso lado, ou só quando chamamos? Quais são os critérios deles estarem conosco? Todas as coisas que você tem que enfrentar, você chama seu mentor ou não? Como é a sua relação com seu mentor? Você tem curiosidade de saber quem é? Será que pode saber? Ou será que se esforçou para conhecê-lo? Será que é bom conhecer? Será que não atrapalha, por causa da nossa curiosidade, o nosso trabalho? Atrapalha o trabalho? Nesse capítulo, Joana de Ângeles dá algumas pinceladas sobre esse tema, mentores espirituais, que são benfeitores que nos ajudam na trajetória existencial ou reencarnatória. É tirado do Livro dos Espíritos a pergunta que trata do assunto, que é: qual a missão do espírito protetor? E os benfeitores respondem: a missão deles é a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. O que a gente vê é que naquilo que é preciso, necessário, eles estão prontos para nos ajudar. Essa história de que eu não conheço o meu mentor, ele nunca se manifestou, não quer dizer que eu não tenha alguém que me ajude na existência. Claro que temos, está aqui falado no Livro dos Espíritos. E aí Joana de Ângeles vai dizer: o processo de transferência de responsabilidade vigente entre os encarnados lentamente está sendo aplicado na seara espírita pela invigilância dos companheiros residentes na organização física. Então, esta colocação ajuda a entender por que nós achamos que não estamos sendo atendidos. Porque nós queremos privilégios, queremos informações, mais para atender a curiosidade do que de necessidade. É claro que muitos de nós pedimos quando temos necessidade, mas às vezes extrapolamos, esbarramos na questão da curiosidade. Agora, olha o que a benfeitora fala: o processo de transferência de responsabilidade. Aquilo que eu tenho que enfrentar, eu transfiro para outra pessoa, ou para o meu mentor, ou para minha esposa, minha mãe, meu pai, o Estado. Então, esse costume nosso de transferência faz com que nós não assumamos aquilo que aquilo que nos pertence, é de âmbito pessoal. Então, continuando: transferência de responsabilidade entre os encarnados lentamente está sendo aplicado na seara espírita pela invigilância dos companheiros residentes na organização física. É interessante. Às vezes parece falta de vontade ou esquecimento que os benfeitores não estão nos ajudando. Esta é a nossa leitura. E a gente não consegue alcançar a extensão desta ajuda ou ausência de ajuda, dependendo da personalidade. Por quê?
Quando o indivíduo se pendura em alguém para obter respostas da vida ou para enfrentar a vida, ele fica numa posição de dependente, subdesenvolvimento da sua capacidade de enfrentamento. Então, coisas que nós pedimos e não acontece, parece que é ruim, é muito bom, que não alimenta a nossa covardia ou o nosso medo de enfrentamento. Mesmo que tenhamos coragem de enfrentar, tem situações marcantes, difíceis, que temos medo, insegurança, parece que não vamos sair do atoleiro, parece que estamos sozinhos. Enquanto isso, enquanto há esse efervescência mental, nós estamos nos mexendo para resolver ou enfrentar a situação. Nesta atitude de enfrentamento, eu estou mobilizando as minhas capacidades, fortalecendo meus propósitos, coragem, etc., ampliando a minha visão da situação, ou seja, no enfrentamento da situação, nós estaremos crescendo, o que não vai acontecer se nós ficarmos pendurados em alguém. Essa é a ideia. Então, esse comportamento de ficar transferindo para os outros tem que ser mudado. Uma boa reflexão cabe aí. Espera aí, eu estou usando os meus recursos para enfrentar essa situação? Ou eu estou evitando com medo de que algo aconteça, ou eu me subavalio, acho que eu sou incompetente para resolver isso. Ou seja, qual é a minha relação com a dificuldade ou com o enfrentamento que tem que acontecer, né? Então, fazer um destrinchamento da situação, tentando entender como ela se manifesta e o que pode ser visto. Veja, quando nós enfrentamos uma situação, não quer dizer necessariamente que nós vamos resolver, mas o importante, muitas vezes, é enfrentar. Porque eu posso não resolver o problema porque é insolúvel ou porque falta mais recursos para me enfrentar, para eu enfrentar. Então, eu preciso desenvolver mais recursos para poder enfrentar, para melhorar a minha condição. Se eu tivesse a ajuda do benfeitor intervindo na minha ação, eu não aprenderia. É a mesma coisa a criança que está sendo alfabetizada. Se o professor toda hora tem que fazer a lição do aluno, o aluno não aprende. E se ele não aprende, ele não pode passar para os estágios superiores ou posteriores. Ele precisa aprender as vogais, as consoantes, a junção das palavras, os números, para desenvolver a sua capacidade intelectual e o conhecimento da situação que vai possibilitar outros conhecimentos mais elevados. Muito bem, então está aqui, esse lance da transferência nós temos que assumir, mesmo chorando, mesmo com dificuldade, né? Eu posso ficar, sem dúvida, combalido, caído, e falar não tem saída, e ficar triste com aquilo, mas eu estou enfrentando. Aquilo passa. Ou, como diz algumas abordagens da psicologia da terceira onda agora, da terapia cognitivo-comportamental, tem momentos que eu tenho que ter compaixão de mim mesmo. E não me servir de crítico exacerbado com coisas que eu ainda não domino, né? Eu não posso me exigir de coisas que eu não dou conta, porque aí eu posso gerar um tormento na minha personalidade. Ora, eu costumo usar o exemplo do halterofilista. Se ele tem um corpo que suporta levantar até 100 quilos, se ele colocar como meta 200 quilos, ele vai quebrar a coluna dele ou o braço, porque ele não está preparado para aquilo. Tem que ver o que estamos preparados e o que não estamos preparados, né? Eu passei por uma angústia de uma doença na família. Eu estou preparado para enfrentar sozinho aquilo lá?
ou eu tenho que dividir com alguém para tirar aquele peso que eu carrego. Às vezes eu preciso de conversar com alguém, né? Porque se eu fico sozinho ruminando aquelas ideias doentias, eu posso somatizar, eu posso implodir, ter um treco no corpo. Vamos adiante. Considerando os instrutores espirituais amigos, devotados e incondicionais, como realmente o são, para estes pretendem relegar, por ignorância doutrinária, as tarefas e realizações que lhes dizem respeito, justificando tal conduta com as referências de amor. Então, ela está dizendo que nós, por conta do amor dos benfeitores espirituais, o devotamento deles para conosco, por conta desse acolhimento deles, nós pretendemos transferir as nossas questões, as nossas dificuldades para eles resolverem. Eles não vão, se eles nos amam, eles não vão fazer o que pertence a nós resolvermos, né? Porque é assim que a gente cresce, que a gente melhora. Deixa eu baixar meu celular aqui. Para não atrapalhar. Eu tenho que ficar ligado com a Thaís. Pronto, vamos lá. Ela fala aqui por ignorância doutrinária de ficar fazendo pedido para eles. Veja, os benfeitores têm tantas atividades, tantos trabalhos para resolver como para nos ajudar também. É uma certa infantilidade, ignorância, como diz a benfeitora, de pedir para espíritos tão atarefados nas suas obrigações, ajudando muitas pessoas como a nós mesmos, mas a gente quer transferir para eles coisas que nós fabricamos, que nós formamos, e não assumimos a responsabilidade de equacionar. Olha só, amor para aqueles que assim pensam e agem significa servidão. Amor dessas pessoas que querem transferir para os espíritos as suas responsabilidades. Olha só. Amor para aquelas que assim pensam e agem significa servidão e justiça para eles, para ser conivente com os seus erros. Obviamente que eles não vão ser coniventes, porque imagina que o espírito vem e fala alguma coisa para nós. Olha, você não deveria casar com aquela pessoa, ou você deve casar com aquela outra, ou você deve sair desse emprego, arrumar outro emprego. Aí aquela pessoa que você escolheu, porque o espírito te ajudou a escolher, ela tem um surto, você, enfim, se desequilibra na relação com ela. O que vai acontecer? Transferência de responsabilidade. Ah, mas foi o meu mentor que falou para ficar com ela, ou foi o meu mentor que disse para eu não ficar com ela. Aí o indivíduo cai numa depressão porque está sozinho e tinha uma companhia que desdenhou. Então eles não vão entrar em situações que pode dar errado e nós vamos acusá-los de ter sugerido aquilo lá. Obviamente que não. Eles não vão fazer isso por amor ao nosso crescimento. Não é por negação sistemática ou desdém ou coisa do tipo. Convidados à fidelidade aos postulados de fé que afirmam abraçar, mediante o testemunho pelo sofrimento, gritam pelos amigos espirituais, rogando libertação das dores. Algumas pessoas acham que o Espiritismo faz apologia das dores, né? Que nós achamos legal sofrer. Não é isso. É o fim terapêutico da dor. Porque quando se fala dessas dores, dá a impressão que elas apareceram do nada. E o que o Espiritismo ensina e esclarece para nós,
que, invariavelmente, nós somos os formadores do sofrimento. E aí nós queremos receber ajuda para resolver aquilo que nós mesmos formamos. Como que eu vou aprender a não fazer mais barulho, a não mais atormentar a minha vida se eu não enfrento as situações que eu provoco? Como que eu vou aprender? Não tem jeito de aprender, eu preciso da experiência para crescer, para melhorar. Então, convidados à fidelidade aos postulados de fé que afirmam abraçar, não, eu sou espírita, eu sigo, faço curso, etc. Mediante o testemunho pelo sofrimento, gritam pelos amigos espirituais, rogando libertação das dores. E olha, não tem dúvida que quando é permitido, quando a pessoa melhorou as suas condições, eles ajudam, né? Ou se tornam merecedores. Também tem essa questão. Tem a questão do merecimento. Eu não posso pedir alguma coisa que eu não aproveito, que eu não mereço. É a mesma coisa uma pessoa na empresa. Ela entra como auxiliar de escritório. Ela vai pedir para o diretor no dia seguinte para ser gerente do escritório ou da empresa? Obviamente que não, tem que ter merecimento, tempo de casa, reconhecimento, esforço pessoal e etc. Como que os espíritos vão me ajudar? Se a ajuda que eles me dão eu disperso, eu desdenho, eu desvalorizo. Às vezes o limite é a ajuda. Às vezes o indivíduo fica desempregado, ele não tem dinheiro para esbanjar, e isso ajuda ele não cair na farra, porque o indivíduo, se ele tem um pouco mais de dinheiro, ele vai sair aí nas farras, vai se envolver com pessoas que vão prejudicar a evolução dele. Às vezes é bom não ter dinheiro para não cair numa situação dessa. Às vezes o dinheiro pode ser... uma pessoa pode ter o direito porque ela já sabe usar eticamente o dinheiro, ajudando pessoas, situações diversas com os recursos que ela tem. Então, depende. Diante de problemas que a serenidade e o discernimento podem solucionar, pedem aos benfeitores desencarnados a fim de que afastem o fardo. Jesus falou que o fardo que nós carregamos não é mais pesado do que possamos carregar. Como que a gente vai pedir para os benfeitores? Olha, afasta de mim este fardo. E este fardo eu pedi para carregar na vida espiritual quando estava desencarnado, programando a minha reencarnação. Quando eu olhei as perturbações que eu provoquei ao longo das existências anteriores, eu tenho uma consciência sobre a situação, eu sei as pendências que eu carrego, eu peço para fazer alguma coisa para melhorar. Aí quando reencarnamos com aquilo que nós pedimos, achamos que é demais. Os benfeitores não vão fazer alguma coisa que não possamos carregar. Por quê? É suicídio, é fracasso na certa. Você vai pôr no ombro de uma pessoa trabalhos, obrigações que ela não consegue carregar, ela vai morrer, ela vai ficar doente por não conseguir carregar a situação. Muito bem. Nós podemos pedir força para suportar o fardo, né? Nós podemos mitigar o fardo quando nos tornamos merecedores. Depende da nossa conduta. Por exemplo, se eu estou sentindo que o fardo está pesado e por conta disso eu problematizo a minha vida, como? Reclamando, brigando, negando a bondade dos benfeitores espirituais, se queixando com todo mundo, eu estou problematizando. E essa problematização está me adoecendo, me atormentando, me enfraquecendo, me deixando enfermo. Quando aparece de todo
a experiência, a prova que eu tenho que enfrentar, eu não suporto. Por quê? Porque eu me fraquejei, eu me fragilizei pelas reclamações incessantes que eu faço. Ao contrário disso, se eu alimento a fé, a coragem, a força de que eu vou melhorar, que eu vou conseguir, eu tenho mais força para lidar com aquilo que é necessário. Então, por exemplo, eu agradeço aos benfeitores que me ajudam, eu fico feliz de ir na casa espírita, eu fico feliz de fazer os estudos, de ler bons livros, de conversar com amigos legais, etc. Então, tudo isso me fortalece. Quando vem a prova, eu tenho força para enfrentar. Então, como está sendo a nossa relação com aquilo que nós temos que enfrentar? Você está se fortalecendo ou se enfraquecendo? Isso é assumir responsabilidade pela própria vida. Incompreendidos nas atividades a que se dizem afervorados e fiéis, chamam pelos espíritos amorosos, exigindo seja comprovada sua inocência. Nós vamos chamar os espíritos para comprovar a nossa inocência ou ajudar na condição que nós estamos, exigindo que eles nos ajudem. Enfrentando dificuldades no lar, solicitam aos inspiradores espirituais que atendam a família, amenizando-lhe as provas domésticas. É difícil algumas provas? É. Mas é possível de enfrentar? É. Empreguismo são as coisas que a gente se queixa. Empreguismo, melhora da sorte, afetos, posições de destaque são partes essenciais dos seus requerimentos aos benfeitores, aos espíritos superiores, no sentido de receberem no mundo maior tais concessões sem qualquer esforço apreciável. É a mesma coisa o aluno que fica de recuperação e pede para o professor ajudar e ele não estuda nada, não se interessa, não se esforça. Como que o professor vai ajudar? Ele vai passar de ano uma pessoa incompetente e ela vai ter problema amanhã ou depois com essa incompetência. Então nós pedimos sorte e afeto, posições de destaque para os benfeitores. Quando nós somos bons naquilo que fazemos, nós seremos procurados e não precisamos tanto ir atrás se o nosso currículo é bom. E quando enfrentam o portal da vida verdadeira, após a desencarnação, exigem a presença dos espíritos felizes para os conduzir às excelsas mercês. É muito interessante que os livros de André Luiz mostram bastante essa questão. Determinadas pessoas religiosas que desencarnam e pedem na vida espiritual concessões, ajudas, melhorias. Alguns, conforme a fé religiosa, pede para entrar no céu, para ser recebido pelos benfeitores, pelos anjos, por aquilo que ele acredita. Como se a desencarnação dele ou dela fosse uma grande coisa para o universo. Não estou desdizendo a nossa personalidade, mas a arrogância de achar que somos o máximo e não percebemos que às vezes estamos o mínimo, né? Por conta da nossa atitude diante da existência ou dos nossos pensamentos sobre a vida. Então, que maravilha! Já pensou em esperar os benfeitores estarem todos juntos nos esperando na desencarnação? Qual o merecimento disso? E eles fazem isso quando a pessoa tem merecimento, né? O Divaldo fala de alguns desencarnados que foram bem
recolhidos na espiritualidade, como o Dr. Bezerra de Menezes, pelos espíritos superiores. Há diversos desses exploradores espirituais que se dizem beneficiários contínuos dos espíritos nobres, continuando, no entanto, asseveram muito necessitados de socorro e orientação. Se dizem merecedores por conta da crença que eles tinham da sua religião e da sua existência. Por exemplo, algumas religiões falam que se a pessoa fizer isso ou aquilo, ela vai para o reino dos céus, né? E o parâmetro que ela tem de ir para o céu, para o paraíso, é parâmetro que ela tira da própria existência. Às vezes ela dá uma cesta básica para alguém e já se acha merecedora do paraíso. Ou dá uma roupa, dá um marmitex, alguma coisa. Ou faz alguma atividade semanal ou mensal de caridade e já se acha merecedora de grandes privilégios, de reconhecimento, etc. Aí você veja como é a coisa. Nós somos poupados de tomar conhecimento do nosso passado, porque a gente não suportaria. Então a gente chega na vida espiritual achando que somos merecedores de créditos, de acolhimento. Imagina se os benfeitores dessem a nossa ficha do passado para a gente ler. A gente não suportaria, né? E veria que é pura arrogância infantil de pedir privilégios, uma vez que o nosso passado está tão pesado de débitos que carregamos. Então, diz a benfeitora, esquecem-se de que os instrutores sublimes orientam e socorrem, mas não realizam as incumbências que não lhes dizem respeito, mesmo quando fortes vínculos do amor estreitado em múltiplas reencarnações os ligam aos requerentes. Eu vou ler de novo que eu estava lendo e pensando, aí sai tudo cortado. Esquecem-se de que os instrutores sublimes orientam e socorrem, mas não realizam as incumbências que não lhes dizem respeito, mesmo quando fortes vínculos do amor, estreitado em muitas reencarnações, os ligam aos requerentes. Eu lembro aqui do caso de André Luiz. André Luiz, depois de desencarnado, acolhido em nosso lar, um belo dia ele vai se encontrar com a mãe dele. E quando eles se encontram, troca de afetos, de amor, tal, e aí, passado esse primeiro momento, André Luiz começa a se queixar da desencarnação, da situação nova, e a mãe dele fala, cessa, André, não somos mais as pessoas da Terra que tinha esse estado emocional desequilibrado. Eu estou falando com a minha linguagem, né? Eu não lembro da fala inteira dela. E ela vai dizer que não é mais tempo de se portar como crianças, de ficar reclamando da existência. Agora cada um tem as suas responsabilidades. Porque veja bem, a minha mãe era mãe enquanto encarnada. Agora que ela desencarnou, ela não é mais minha mãe, ela é minha amiga evolutiva. Assim como meu pai, meu irmão, meu avô, meu tio, meu colega, somos amigos evolutivos, irmãos em evolução. Mas não tem essa parentalidade que nós inventamos na Terra, que é necessário, tem o seu valor. Então, por mais que nós tenhamos afeto pelos benfeitores espirituais e eles por nós, os amigos espirituais, aqueles que nos acompanham há muito tempo, eles não podem fazer do nosso lugar aquilo que nos pertence. Olha só, gente, os benfeitores sabem que evolução é tarefa individual e intransferível e que as divinas leis
não registram artigos de protecionismo especial ou de condescendência criminosa a benefício de uns em detrimento de outros. Então, a nossa evolução é tarefa individual. Você pode estar do lado de um professor. Não é ele que vai tornar você sábio ou vai compreender determinada área do seu interesse. Não é ele que vai colocar isso na sua cabeça. É você que vai ter que se esforçar para conseguir. Não executam os benfeitores espirituais os compromissos. Nós estamos falando do nosso mentor, hein? Não executam os benfeitores espirituais os compromissos dos seus pupilos por conhecerem que o espírito ascende na jornada evolutiva, assinalado pelas condecorações próprias, isto é, as cicatrizes e os suores da experiência. Que maravilha! E esse é o processo que faz a gente crescer rápido, porque se você ficar sentado, você está com uma dor, está com uma dificuldade, né? Ou digamos que você não consegue melhorar a sua profissão porque falta um conhecimento técnico. Aí você fica no seu sofá de braços cruzados, esperando. Bom, como que eu vou fazer que falta esse conhecimento técnico? Vamos ver se aparece alguém para me oferecer isso. Vou falar com alguém. Você fica esperando, você está tardando a sua busca, a sua ação para melhorar. Quando você descruza o braço e fala, espera aí, para eu conseguir este emprego, eu preciso de um curso técnico. Então, agora a prioridade na minha vida é fazer o curso técnico. Vou atrás. Eu vou fazer, eu não vou esperar alguém se oferecer para me ajudar. Digamos que eu tenho um parente que conhece bastante aquela matéria e eu fico esperando a vontade dele para eu fazer. Ele pode demorar 1 mês, 1 ano, 10 anos e eu fico lá esperando ele. Não, eu decido, eu vou fazer o curso, vou pagar, vou me esforçar para conseguir fazer o mais rápido possível para realizar a minha profissão. Percebe? Somos nós que temos que fazer. Olha só, sofrimento, dificuldade, limitação, doença são expressões de aprendizagem para o uso correto dos recursos malbaratados ontem e escassearem hoje, a se escassearem hoje. Olha, este conhecimento que o Espiritismo traz é muito importante. Olha a colocação. Sofrimento, dificuldade, limitação, doença são expressões de aprendizado. Isso quer dizer que estas experiências não é a vida em si mesma. Se você está sofrendo, está com dificuldade ou limitação, isso não quer dizer que a vida é assim. Você está numa experiência que tem esse tipo de aprendizado. Então, se você precisa aprender com a dificuldade, ela está aparecendo na sua vida para solucionar. Não quer dizer que a vida é uma dificuldade plena. Não. A situação é apenas uma experiência. Eu adquiro a experiência fazendo aquilo ou enfrentando e eu me torno apto a lidar com aquilo ou conhecedor da situação. Ok? Limitações. Se eu sou uma pessoa arrogante que usa minha força para machucar pessoas, eu posso pedir a limitação de um órgão, uma perna não funcionar direito, dificuldades motoras, alguma doença degenerativa, para aprender alguma coisa para não prejudicar os outros por causa da minha força. Que agora eu fico frágil com a doença e não posso mais fazer aquilo. Não, assim eu não adquiro novos débitos. Então, é uma experiência que o indivíduo precisa. Não quer dizer que a vida seja eternamente aquela restrição. Isso é claríssimo no Espiritismo. Muito bem. Ama desse modo os teus protetores espirituais e respeita-os, em vez de ficar exigindo deles coisas que não compete a eles fazer. Faze a tua parte conscientemente. Faz a sua parte conscientemente. Conscientemente, o que eu estou fazendo agora?
Agora eu estou sentado aqui pensando no que eu vou falar, no que eu vou ler, no que eu vou discutir. Eu estou olhando nos microfones, isso é estar consciente. Eu estou nesse ambiente, a temperatura está agradável, pessoas estão me assistindo, isto é estar consciente. Então, olha só. Faze a tua parte conscientemente. Conscientemente. Eu vou entrar naquela casa para ajudar alguém, vou me oferecer para fazer curso, para fazer isso ou aquilo conscientemente. Apoia-te na dignidade do dever e realiza quanto te seja possível. Um dia as nossas horas mortas ociosas vão ser lembradas com grande pesar, sabendo que nós podíamos fazer muitas coisas e perdemos muitas oportunidades com atividades desnecessárias, sem prioridade, detidos na preguiça. E isso não ajuda no nosso crescimento. Encarregados pelos excelsos representantes de Jesus Cristo, teus mentores espirituais conhecem o programa dos teus compromissos e confiam no teu esforço, realizando a parte que lhes cabe desenvolver. Olha esta informação preciosa. Os nossos mentores sabem da nossa programação reencarnatória. Eles sabem, participaram conosco na reflexão sobre aquilo que a gente ia passar. Quando nós pedimos alguma coisa para ele, dá a impressão que eles não sabem o que está acontecendo conosco, que é uma novidade. Não, eles sabem, porque eles estiveram conosco na elaboração da reencarnação. Então, talvez, em vez de pedir uma coisa definida, conforme a situação bem claro, talvez a gente possa pedir ajuda. Me dê ajuda para ficar forte para enfrentar isso. E não pedir uma ajuda para afastar o problema, mas para ter força para enfrentar. É mais comedido. Tem situações que extrapolam, que a gente às vezes não aguenta, aí pedir de forma mais direcionada. Eu peço ajuda para lidar com aquela pessoa que está me adoecendo, eu estou adoecendo ela. Então é uma coisa mais específica, depende da situação. Então, olha só, encarregados pelos excelsos representantes de Jesus Cristo, teus mentores espirituais conhecem o programa dos teus compromissos e confiam no teu esforço. Então, a nossa conexão com eles seria mais de sustentação do que direção do que devemos fazer. Agora, veja bem, nós estamos treinando, exercitando esta capacidade de intuição, de inspiração, de conexão com os benfeitores espirituais, com os desencarnados e mesmo com os encarnados, desenvolvendo as nossas capacidades. Tudo que estamos enfrentando propicia ou tem a finalidade de melhorar a pessoa que somos, né? Então, muitas vezes somos intuídos, inspirados e não percebemos. Outras vezes somos orientados através do sono e do sonho e não lembramos ao voltar para o corpo, ou não damos importância. Nós precisamos aprender a decodificar, a perceber esta relação interpessoal com os benfeitores, tanto encarnados como desencarnados. Sim, e benfeitores desencarnados também. São as grandes personalidades do planeta que estão ajudando a humanidade a melhorar. Respeita os mentores veneráveis que são situados acima das questões que engendras e só a ti pertence, orando ao Senhor nos instantes difíceis para que a inspiração do trabalho que deves executar flua generosa deles a ti, em intercâmbio refazente, do qual retornes confiante e renovado. Depois desse intercâmbio, voltamos mais entusiasmados, mais carregados de boas energias. É o exercício que nós temos que fazer.
respeita os mentores veneráveis que são, situados acima das questões que engendras. Nós engendramos, nós formamos. Então tem que estar acima. O nosso tempo está quase acabando. Deixa eu ver aqui com a Thaís se tem algum recado. Vamos lá. Janir da Silva Campo do Nico, bom dia. Deise Alves Sano, bom dia, bom dia. Deise sempre está conosco aqui na TV e na rádio. Marilene Lourdes da Silva, bom dia. Jane Claire da Silva. Sabiano Maia. Neiva Santos, Edson Giraldelli, Divino Rodrigues, Mari Silva, Cida Donato, bom dia a todos, Inês Gulino, desculpa. Agradeço aí a ligação, a participação de todos os ouvintes e telespectadores acompanhando a programação do portal Mundo Maior e do programa aqui, Desafios e Soluções, que é uma alegria ter vocês como participantes. Estamos ligados mentalmente, aprendendo o Espiritismo. Muito bem, deixa eu ver o meu tempo. 4 minutos. E aqui Joana de Ângeles faz a menção de alguns benfeitores como João Hus, que me parece que foi Allan Kardec, numa das suas vidas, que foi convidado ao doloroso testemunho traído e malsinado, orou ao Pai e deu-se a verdade sem restrição. Deu-se a verdade sem restrição numa fogueira, após o que suas cinzas foram atiradas sobre as águas do reino. E aqui está dando testemunho dele diante de dificuldades. Os benfeitores não eximiram ele do enfrentamento. Joana d'Arc, acossada e perseguida, confiou nas vozes que ela escutava e sem solicitações inconcussas, sem débeis. Aqui ela fala sem solicitações inconcussas nem débeis. Entregou-se ao socorro divino, orando enquanto as labaredas lhe devoravam as carnes. Lucílio Vanini, confiando na proteção superior, foi acusado e queimado vivo por ateísmo, só porque era ateísta, tendo sofrido antes da morte a extirpação da língua por tenazes poderosos. A questão aqui do ateísmo, é claro que é um problema dele, a escolha do credo que ele segue, mas por causa do seu ateísmo ele foi queimado vivo. Bom, o programa está quase chegando ao fim, e aqui faz a colocação de Allan Kardec. E Allan Kardec, lutando contra adversários impiedosos em ambos os planos da vida, para fazer o legado da mensagem espírita a posteriori, para fazer o legado da mensagem espírita a posteridade, embora dirigido pelo Espírito Verdade, não transferiu o dever assumido antes do berço, entregando-se intemerato e incansável ao labor até a desencarnação, com a informação que os mensageiros espirituais ajudam, inspiraram e socorreram, mas a tarefa a cada um que compete foi feito por ele. Como está o nosso tempo quase acabando. Ele é aqui cortando um monte de coisa.
Bom, é a última parte do livro, estamos acabando. Bom, agradeço a participação de todas, de todos que acompanharam o programa Desafios e Soluções. Estudamos esse belo livro de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco, Espírito e Vida. Espero que você tenha uma boa semana, um ótimo ano novo com Jesus e a sua reencarnação seja próspera em termos de crescimento pessoal e social. Um beijo para todos, que Jesus esteja conosco sempre e que nós principalmente estejamos com Ele sempre. Obrigado a todos, um beijo. Você acompanhou Desafios e Soluções.